Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, querido peregrino de São José, você que nos acompanha pela TV Potiguar. Mais uma vez entra na sua casa e no seu coração o nosso curso de formação e aprofundamento sobre São José. Nessa próxima meia hora, São José vai nos conceder a graça de caminharmos juntos e juntos fazermos esse percurso de fé, de amor e de esperança. Então, o tema da nossa noite, nosso programa dessa noite será a procedência de São José. A premissa universal sobre São José é aquela que nós já conhecemos. De São José, na verdade, sabemos muito pouco. Não temos referência sobre o ano do seu nascimento, nem o ano da sua morte, nem o lugar do seu nascimento, nem mesmo sabemos o nome da sua mãe. Porém, Mateus e Lucas, eles apresentam São José como sendo o descendente do rei Davi. Isso aqui vai perseguir todo o nosso programa Abre a Porta a São José, todas as quintas-feiras, às 22 horas. Além das referências sobre a sua pessoa, podemos ainda afirmar que José era o esposo de Maria. Isso foi escrito por Lucas capítulo 1, versículo 27. Que José era um homem justo, escrito por Mateus capítulo 1, versículo 9, e que era conhecido como carpinteiro. Mateus 13, versículo 55 e João 1, versículos 15 e 16. Sobre a sua família, possuímos ainda uma referência de Egésipo, que é um escritor antigo, bastante próximo ali de Jesus Cristo, o qual afirmava que São José tinha um irmão que se chama Cleófas. E nós conhecemos da nossa história, da Bíblia, que Maria de Cleófas esteve durante muito tempo ao lado de Nossa Senhora, principalmente nos momentos mais difíceis da vida pública de Jesus. Então, Maria de Cleófas, ela era tia de São José. Ela era cunhada da Virgem Maria. Então, Cleófas era pertencente da antiga dinastia de Davi e também viveu em Nazaré com São José, segundo Lucas, capítulo 1, versículo 26. Durante toda a sua vida, São José viveu em Nazaré até aquele período em que ele teve que se exilar para proteger a Sagrada Família. Então, até ali, tudo na vida de São José aconteceu em Nazaré. Por isso que toda probabilidade nos aponta que São José ele também tenha nascido em Nazaré, segundo Mateus 2, versículos de 13 a 21. E aqui a gente já percebe como São José ele foi importante na vida da Sagrada Família. Quem teve que sair de casa, quem teve que migrar, quem teve que viver em outro lugar diferente do seu, principalmente no que se refere à sua cultura, aos seus parentes, aos seus amigos, vão conseguir compreender isso. E esse exílio no Egito torna São José alguém muito importante para nós, porque ele saiu de um lugar onde se respirava a religião dele, onde se respirava a cultura dele, e ele foi viver no Egito, que era a terra consagrada aos ídolos. O faraó, meus irmãos, era considerado um deus. Eles chamavam o faraó o Senhor Deus Todo-Poderoso. Então, você imagine o que é uma família sagrada, escolhida por Deus, que tinha o próprio Deus, o Senhor da vida, nas mãos, ir conviver em uma cultura idólatra. Aqui a gente percebe a grande abertura de convivência com São José e aquele povo de cultura tão diferente. E quantas vezes nós somos o oposto? Nós não conseguimos conviver nem com as pessoas da nossa família. Quantas vezes nós não conseguimos conviver nem com as pessoas da nossa própria religião? Quantas vezes a gente acredita que o nosso grupo, que a nossa espiritualidade é a espiritualidade mais importante do mundo e que o outro não tem nada para nos apresentar, não tem nada para nos oferecer? Quantas vezes a gente pensa que o outro é incapaz de somar
com a nossa vida, que o outro é incapaz de nos tornar cada vez melhores. Então, com São José, com essa fuga para o Egito, a gente aprende a ter que conviver harmoniosamente também com aqueles que pensam diferentes de nós. Também com aqueles que têm posição religiosa diferente, posição social diferente, posição ideológica diferente da nossa. Então, a Sagrada Família, ela conviveu com os ídolos, aqueles que afrontavam diretamente o próprio Deus. Nós sabemos que não existe outro Deus fora de Jesus Cristo, fora da Santíssima Trindade. E os egípcios, eles diziam que sim, e que o faraó era esse Deus. Então, a gente aprende de São José a ter essa convivência harmoniosa, essa convivência pacífica. Não sabemos se São José nasceu em Nazaré, porém achamos com grande probabilidade que sim, pois ali ele viveu toda a sua vida. Então, São José saiu de lá só para essa parte do exílio e depois retornou, como nós já conhecemos da história. Contudo, podemos afirmar com toda segurança que São José, ele seguiu todos os costumes da sua época. Nós acreditamos que ele foi circuncidado no 8º dia, como todo bom judeu devia ser circuncidado. Ele recebeu o nome de José. E esse nome José é um nome muito importante pelo seu significado. Nós sabemos que na cultura judaica, cada nome quer dizer alguma coisa. Cada nome tem o seu significado próprio. E o nome José é um nome muito especial porque significa crescimento, aumento. Aquele que vai crescer do ponto de vista humano, do ponto de vista econômico, aquele que vai prosperar e aquele que vai crescer do ponto de vista da graça de Deus sem parar. Então, José significa crescimento. E a gente sabe que São José, ele realmente cresceu muito diante de Deus. Existiam pessoas importantes na época de São José. Nós sabemos que existiam homens poderosos, pessoas que eram consideradas assim acima, até mesmo acima, tinha gente que se considerava acima do próprio Deus. Tinha gente poderosa demais na época, mas Deus não escolheu nenhum desses poderosos. Ele escolheu São José para fazer São José crescer. E a gente vê que há mais de 2012 anos atrás, que São José ele continua realizando na vida daquelas pessoas que o tomam como protetor, como modelo, como guia, ele continua realizando maravilhas, ele continua seduzindo, ele continua encantando. E quando ele nos encanta, ele nos faz crescermos cada vez mais. Então, não esqueça de colocar esse nome no seu filho, não esqueça de sugerir aos seus filhos para colocar nos seus netos, nos seus amigos. José significa crescimento, aumento. Significa essa beleza que vem de Deus. E ainda criança, São José, ele aprendeu a lei, ele aprendeu o hebraico, ele aprendeu a Torá. Por isso, meus irmãos, que nós católicos não podemos continuar, muitas vezes, na ignorância de dizer que São José, ele desconfiou da pureza da Virgem Santíssima. Várias pessoas, mesmo católicas, já me disseram. E eu cresci ouvindo isso. Até mesmo em algumas pregações, que São José, quando descobriu que a Virgem Maria, ela estava grávida do Espírito Santo, ele se revoltou contra ela, ele pensou que foi traído, ele quis chutar o pau da barraca, ele pensou que havia outro homem na vida da Virgem Santíssima. Como nós estamos observando no nosso programa Abra a Porta São José, desde criança que São José aprendeu a ler o hebraico, aprendeu a Torá, aprendeu a interpretar a palavra de Deus. E ele sabia muito bem o que o profeta Isaías dizia: a Virgem conceberá e dará à luz um filho. A Virgem conceberá. Então José, ele nunca desconfiou da pureza da Virgem Santíssima. Ave Maria, jamais ele desconfiou. E o que é que aconteceu de fato para que nós possamos ter uma consciência e um esclarecimento da nossa fé?
Como nós ouvimos anteriormente, está na Bíblia, que São José era um homem justo. Como justo, São José não podia dizer que aquele menino que a Virgem Maria estava esperando era dele. E por que ele não podia dizer? Porque isso era uma mentira. Era uma mentira, o menino não era dele. E ele não podia dizer que era, porque ele é justo. Então não podia mentir. Ele não podia mentir. Ele não podia dizer que aquele menino era obra do Espírito Santo. Por quê? Porque se ele dissesse que o fruto do ventre da Virgem Santíssima era obra do Espírito Santo, será que aquele judeu de cabeça dura ia acreditar nisso? Será que aquele judeu de coração duro ia acreditar que a Virgem Santíssima estava grávida por obra do Espírito Santo? É claro que eles não iam acreditar, eles iam apedrejar a Virgem Santíssima. Então qual é a saída que São José teve? São José resolveu se ausentar da vida de Maria respeitosamente, sem falar nada para ninguém. Porque até aquele momento ele não havia sido incluído no processo e no projeto de salvação. Deus não tinha dito nada a ele, o anjo não tinha aparecido ainda a São José, e como era que ele ia poder chegar e dizer, esse menino é meu? Ele não podia ter feito isso. Então, na hora em que São José estava pensando em se ausentar respeitosamente da vida da Virgem, porque ele sabia que era pura, aí sim, o primeiro mistério do texto abençoado de São José, que você pode conferir no nosso site, www.sãojoséemnatal.com.br. O anjo do Senhor aparece em sonhos a José. E naquela hora em que o anjo do Senhor aparece em sonhos a José, diz para ele, José, filho de Davi, duas missões para você. Primeira, receber Maria por esposa. Segundo, dar o nome ao menino. Então, na hora que o anjo diz assim, dá o nome ao menino, dá o nome de Jesus ao menino, então São José foi autorizado por Deus a entrar na história da Sagrada Família. Porque quem dava o nome era o pai. E para o judeu, pouco importa se é o pai biológico ou se é o pai adotivo. Deu o nome, é pai. Então São José entendeu que ele foi incluído nesse processo, porque até aquele momento ele pensava que ele era tão pequeno, que ele era tão escondidinho, que Deus havia estabelecido um projeto apenas com a Virgem Santíssima. Meus irmãos, como era que as graças e as bênçãos de São José iriam estar se derramando na nossa arquidiocese com tanta intensidade, nos corações das pessoas, principalmente você que nos acompanha pela TV Potiguar, se o nosso arcebispo, Dom Matias, hoje, o nosso administrador apostólico, na época não tivesse autorizado, foi preciso que o Dom Matias autorizasse a devoção a São José. A partir do momento em que ele autorizou, pronto. Foi isso que a gente esperou e é tudo isso que está acontecendo hoje. Então, nós católicos não vamos mais dizer que São José em algum momento desconfiou da Virgem Santíssima. Jamais desconfiou, jamais. Jamais desconfiou dela. Jamais duvidou da sua pureza, jamais duvidou da sua santidade, jamais duvidou do seu caráter. Até porque ele conhecia o voto de santidade e castidade que Maria havia feito. Então agora nós vamos a um breve intervalo comercial e daqui a pouquinho nós retomamos com a segunda parte do nosso programa Abra a Porta a São José. Não saia daí, daqui a pouquinho nós estamos de volta. Na hora de reformar o seu pneu, você pode contar com segurança e qualidade em um só lugar. Pneu Forte Renovadora, a vida para o seu pneu. Temos um moderno processo de recapagem de pneus, dispomos de alinhamento, balanceamento, desempenho de eixo e outros serviços com uma equipe bem treinada. Pneu Forte Renovadora, Distrito Industrial de Macaíba, BR-304, quilômetro 303, ligue 3643-4079, 3643-2931. Pneu Forte e Borrachas Vipal,
uma parceria que deu certo. Uma empresa do grupo Edilson Godeiro. Piscina e Construção. Temos à sua disposição todo o material para piscina, construção e reforma da sua casa ou apartamento. Pintura e gessos e muito mais. Tudo a um preço promocional. Venha nos conhecer. Piscina e Construção. Seu sonho, nós realizamos. Estamos com 2 lojas para melhor servir. Avenida Prudente de Moraes, 6240 e Avenida Ayrton Senna, 1472. Entre em contato conosco pelo telefone 3231-0450 ou 3217-8647. Ao Farmacêutico. Aqui você encontra os melhores aromatizadores, cosméticos, produtos de proteção solar e naturais. Temos ainda linhas exclusivas para cabelos, máscaras capilares e hidratantes, produtos homeopáticos e fórmulas personalizadas, cosméticas e odontológicas. Manipulamos o seu medicamento com a certificação Sinan. Venha nos conhecer. Estamos com 4 unidades para melhor servi-lo. Ao Farmacêutico, a farmácia da sua confiança. Ligue 3615-6100. Vinde alegres cantemos, a Deus demos louvor. Estamos de volta, queridos irmãos e irmãs, agora com o nosso programa Abra a Porta São José, nesta noite, quinta-feira, refletindo sobre a procedência de São José.